nosso quadro Qual é a Sua Sugestão?, nós trouxemos um assunto que vem para complementar temas que nós já conversamos aqui em outras Special Week, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, que é a arte de se conhecer. É um assunto complexo, exige, né, mais tempo, né, para sua explanação, porém aqui nós trouxemos de forma básica, né, e procuramos ser mais claro possível, porque realmente é um assunto que muitas vezes as pessoas precisam até de terapia para se autoconhecer, tá? Porque envolve temas que muitas vezes a gente tem dúvida com a gente mesmo, tá? Então, nós vamos falar alguns pontos, né, que possam estimulá-los, né, a procurar mais sobre o assunto depois. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, principalmente hoje, que nós estamos vivendo, né, uma era de muitas informações na palma da mão, muitas vezes a gente acaba se confundindo, né, com muitas opiniões. Às vezes a gente deixa de lado o que a gente realmente acredita, né, por conta dessas informações que a gente lê, né, a gente está vivendo uma poluição muito grande de informação. E aí que entra o nosso autoconhecimento. Por quê? Quando a gente, né, busca, né, esse conhecimento interior, nós temos que ter sempre, né, a perspectiva da nossa vida. Temos que saber que, para se autoconhecer, nós precisamos sempre estar, né, com um conhecimento interno muito apurado. E com isso vem alguns pontos. Eu preciso saber quais são os meus pontos fortes, o que eu já sou bom, né? Qual é uma habilidade que eu já tenho e que eu preciso aprimorar, né, para ficar ainda melhor. Eu dou uma dica aqui quando uma pessoa está escolhendo, né, a sua carreira profissional. Então você já sabe, né, em algum ponto que você já se destaca, que você é bom, né, que você já tem uma habilidade que vai poder colaborar com uma determinada profissão. Então aí nesse momento, saber o seu ponto forte vai ajudar bastante, porque além de você saber que você já é bom em determinado ponto, em determinada habilidade, você tem a oportunidade de estar aprimorando aquilo que você já conhece, mas que você precisa estar, né, em constante aprendizado para ficar cada vez melhor. E com isso também o contrário é verdadeiro. Precisamos sempre saber quais são os nossos pontos fracos, né? Quais são os pontos que a gente sabe que a gente precisa se desenvolver mais, tá? Então, primeiramente, né, saber o seu ponto forte, seu ponto fraco, né, já é uma grande evolução quando a gente fala de autoconhecimento. E aí tem outras questões também importantes para falar sobre esse assunto. Nós sabemos, né, que opiniões, elas são sempre importantes na nossa vida, mas desde que seja de pessoas, né, que a gente confia, né, pessoas que a gente saiba que vai agregar algum conhecimento, né, algum ponto positivo para a gente. Porém, ficar refém somente de opiniões fica complicado também, porque se a gente perguntar a opinião de 10 pessoas, cada pessoa vai falar uma opinião diferente. É sempre, né, assim que acontece. Então, saber, né, da opinião das pessoas, né, que faz a diferença na sua vida, é importante, mas desde que a gente não seja refém da opinião de todo mundo, né, porque hoje a gente vive, né, nesse mundo muito crítico, né, principalmente em rede social. A gente vê que as pessoas se manifestam e vem aquela enxurrada de crítica, né, de opiniões diferentes. Então, hoje a gente realmente precisa, né, estar se preocupando em formar a sua própria opinião. E eu dou até um exemplo no momento que a gente está vivendo hoje, né, no cenário político. Nós estamos com um bombardeio de informações, de notícias falsas. E aí, quando você recebe algo do tipo e você desconhece, né, a sua própria opinião referente àquilo que você está vendo, você tende a espalhar uma informação falsa. Vocês já pensaram nisso? Você nem sabe, nem tem conhecimento daquele assunto que está lá no vídeo. Muitas vezes é uma notícia falsa e você vai e já espalha para todo mundo. E aí, quando você espalha, é como se fosse verdade, como você acreditando naquilo que você leu.
Mas aí você nem tem opinião sobre aquilo, nem conhece o assunto que está sendo falado, mas você espalhou. E aí você está tratando aquilo como se fosse verdade também. Então, nesse mundo poluído de informação, é muito bom a gente construir a nossa própria opinião. E faz toda a diferença quando a gente fala de autoconhecimento, né, que é a arte de se conhecer. Por isso que eu falei que muitas pessoas, né, têm muita confusão dentro de si mesmo a respeito do autoconhecimento. Porque muitas coisas que acontecem, quando a gente tem, né, os pontos que eu já falei determinados, né, a gente consegue seguir um caminho melhor e traçar um objetivo para a nossa vida. Né? Só que, para que isso funcione, para que você enxergue lá na frente, você tem que estar com essas definições dentro de si. E claro que nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa sempre buscar também o aprendizado. Porque quando a gente se fecha numa bolha, o que acontece? A gente vai ficar sempre na mesmice. E quando a gente cai nessa mesmice de fazer sempre a mesma coisa, a gente se fecha para novos conhecimentos. E com isso, né, o nosso aprendizado vai ficando deficitário e a gente não vai evoluindo também pontos que a gente precisa conhecer mais para ficar bem consigo mesmo. Então é um assunto, ele é complexo, ele tem muita coisa para ser falado, mas eu acho que falando esses pontos com vocês, acho que já dá para dar uma boa clareada na questão. Tem umas perguntas que a gente, né, até eu pesquisei a respeito, que é bom a gente fazer para si próprio, né, e ter sempre a resposta para esses casos. Vou falar umas perguntinhas que eu fiz a leitura e eu achei bem interessante. Do que eu gosto? Todo mundo sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz feliz, o que me deixa irritado, onde eu quero chegar no futuro, quem eu admiro, porque muitas vezes a gente tem pessoas que a gente admira, né, e que a gente até quer seguir o exemplo, nossa, é legal e eu quero fazer também. Então você tem essa definição, e aí, você está formando bem a sua opinião própria, sem se basear nos outros, você tem a sua própria opinião dos assuntos? Então vejam como, para responder essas perguntas, parece bem simples, mas a gente tem que ter definido, porque o autoconhecimento, ele nos traz isso, né? Ele nos traz essa necessidade de saber melhor de nós mesmos, tá? E quando a gente está nesse processo, muitas vezes a gente se depara, né, com opiniões, né, com pessoas falando algo contrário do que a gente realmente deseja. Mas, quando você tem a definição realmente de onde você quer chegar, dos objetivos que você quer alcançar na sua vida, você tem mais segurança para tomar as decisões importantes. Tá? Então vejam que é muito sobre o que a gente deseja, o que a gente precisa, do que a gente gosta, do que realmente a gente enxerga para a nossa vida. E muitas vezes pessoas de fora não conseguem nos ajudar em determinado momento que a gente se encontra. Tá? Então, lembre-se sempre que para você estar bem com outras pessoas, né, estar bem realmente, você precisa estar bem primeiro consigo mesmo, tá? Porque se a gente não está bem, né, com nós próprios, como que a gente vai se relacionar bem com outras pessoas, né? Como que a gente vai ter a inteligência emocional, né, o equilíbrio emocional que a gente fala tanto aqui nos nossos princípios comportamentais? Como que a gente vai ter esse equilíbrio para a nossa vida se a gente não auto se conhece? Se a gente não sabe o que a gente não gosta, porque de repente a gente se depara com fatos, né, que a gente não gosta, no próprio dia a dia mesmo, no dia a dia profissional, você às vezes se depara com situações que você não gosta, mas você tem que ter inteligência emocional, você tem que manter o equilíbrio para passar por aquilo, porque se a gente se envolve a tal ponto, né, de se prejudicar, então isso não vai nos fazer bem. Então por isso que a gente tem que manter esse equilíbrio e ter sempre essa inteligência emocional para tudo que a gente vai se deparar, né? Muitas vezes no dia a dia, na vida pessoal. Então tudo isso faz parte e nos vai fortalecer sempre, tá? E uma questão muito importante também nesse assunto é saber que a gente precisa sempre estar bem nas duas esferas, né, da nossa vida. Uma delas é a profissional, né? Então, quando você está bem
né, no profissional, você está fazendo o que gosta, você está buscando novos aprendizados, para se fortalecer naquilo que você já é bom, né, buscando ferramentas para melhorar o que você tem deficiência, né, a sua vida profissional tende a caminhar com mais entusiasmo, né, com mais motivação, né? Então você se motiva mais a seguir a sua vida profissional. E o mesmo acontece na nossa vida pessoal. Quando a gente tem algum fato na vida pessoal que está nos incomodando, a vida profissional também tende a ser abalada. Então, nós temos que ter ciência que não adianta eu estar bem só no profissional e no pessoal eu estou com um problema e não estou conseguindo resolver algo. Então isso vai acabar prejudicando a outra parte. E o mesmo, né, acontece quando eu estou mal na minha vida profissional, eu não estou contente com o que eu estou fazendo, mas na minha área, né, no meu pessoal eu estou feliz. Então a gente não consegue conquistar uma felicidade completa quando a gente não está bem em alguma dessas esferas que eu citei, né? E aí depois o autoconhecimento também entra, né, na parte espiritual, né, da crença que cada um tem. Então é um assunto que tem muito para se conversar, mas eu acho que no tempo que a gente tem aqui, a gente poder explanar, né, esses pontos faz com que a gente já acenda uma luzinha aí de reflexão para a nossa vida, tá? Então, quem tiver a oportunidade, né, de conhecer mais sobre o assunto do autoconhecimento, façam sempre as perguntinhas para vocês próprios, que tenham resposta para elas. Quando não tiver resposta, pense, né, até o ponto que você realmente chegue, né, no objetivo que você traçou aí para sua vida, tá? Então é um assunto muito bacana, bem de complemento com vários outros temas que nós trouxemos aqui, tá? Então é mais um tema aí para a gente refletir, né, para a gente estimular o nosso conhecimento, tá? E aí nós seguimos, né, a vida, né, sempre se autoconhecendo, né, sempre desvendando coisas que às vezes a gente não está enxergando de si próprio, tá? Mas já alerto que é um aprendizado contínuo, né? É uma maneira que a gente tem de sempre estar, né, progredindo, né? Então a gente vai ter que estar sempre evoluindo nesse assunto também, tá? Se você tem alguma questão que você não sabe responder, vai refletindo que uma hora a resposta vem e você consegue seguir com mais tranquilidade.